Débora Pedro, comigo agora numa conversa com o Marcos Live, empresário, dono de 5 restaurantes na cidade de São Paulo. E já está fazendo as contas, né, Marcos? Conta pra gente, antes de mais nada, muito obrigada por falar conosco. Bom dia para você. Quero saber se a luz já voltou nos seus restaurantes ou não. E nesse momento, como é que está teu cálculo? Quanto foi de prejuízo por conta dessa falta de energia nesse fim de semana? Bom dia a todos. É muito difícil olhar sobre esse momento, porque a gente primeiro olha a relação com o cliente. Mas antes do cliente, a gente tem uma relação que o custo de segurança, porque a falta de energia elétrica de sexta-feira até agora, você tem que o quê? Entrar com a equipe de segurança para cuidar dos seus negócios. Tem uma questão muito séria, porque o teu cliente ele não vem no período da noite, porque ele também se sente seguro. O teu colaborador também tem um prejuízo absurdo de locomoção e também como ele é remunerado por gorjeta. A parte de insumos é devastadora, isso tanto no Morumbi, como no Brooklyn, como em Pinheiros. Para vocês terem uma ideia, no mercado de Pinheiros, mercado municipal de Pinheiros, são mais de 40 negócios voltados à alimentação, de peixarias, açougues, hortifruti granjeiros, restaurantes, pizzarias, hamburguerias. Então, considerando até segunda-feira agora, ao meio-dia, imaginando que o final de semana é o nosso grande movimento, nós estávamos com os estoques cheios. Eu calculo o prejuízo até esse momento em quase R$500 mil, somados 6 casas na cidade de São Paulo. Nossa, e aí o Marcos vai elencando para a gente os vários aspectos dessa falta de luz, né? Mercadoria que se perde, a questão de segurança. Pedro Duran. Obrigado, Carol. Marcos, super obrigado por conversar com a gente nesse momento difícil. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor quais são os itens que você perdeu, que você tinha armazenados, que não vão poder ser aproveitados. E se você tentou estabelecer algum tipo de contato com a Enel, qual foi a resposta que eles te deram? Primeiro, o contato com a Enel, ele inexiste, né? É a cidade de São Paulo inteira pedindo informações, eles não te dão retorno. Você pergunta qual o horário de retorno da energia, eles não conseguem ter nenhum tipo de precisão sobre isso. A gente tentou buscar geradores para alocar, mas quem em São Paulo conseguiu o gerador? Né? A quantidade de geradores que atende os eventos, os shows e tudo mais, já estavam comprometidos. E nós perdemos, com certeza, toda a parte de insumos perecíveis, então peixes, carnes, aves, toda a bebida refrigerada e armazenada, todos os insumos que você tem uma questão sanitária que estavam em degelo, porque eu não pude usar as câmaras frias de congelamento. Esse é o maior prejuízo. Mas tem um prejuízo que ele acontece ao longo do tempo, que é o teu cliente que pede, melhor, ele perde a relação de confiança com o estabelecimento. Então, desde novembro do ano passado, cada vez que surge uma chuva em São Paulo ou um pequeno vento, você já tem quedas em alguma das unidades e em algum dos bairros. Agora não, agora foi generalizado. A sexta-feira à noite foi um momento de caos, de total insegurança. Então você tem um prejuízo ético, tem um prejuízo moral, e o financeiro é insumos. Hoje, tudo indo para o lixo. Alimento indo para o lixo. Pessoas passam fome e na cidade de São Paulo, a Enel não tem nenhum tipo de comprometimento. Isso não é de agora, isso vem desde a pandemia. Triste esse momento da cidade de São Paulo. Contabilizar, que são esses, como você está enumerando, né, Marcos? Mas, assim, eu queria tentar trazer para poder as pessoas, né, que estão em casa, a gente estava falando sobre essas medidas para poder tentar reaver esses prejuízos, Marcos. No ano passado, novembro, menos de um ano, os seus estabelecimentos também foram afetados por essa perda de energia? E mais, você conseguiu reaver alguma parte desse prejuízo? Novembro do ano passado, as unidades do Brooklyn e do Morumbi foram afetadas. Sim, e, novamente, não, a Enel não se posiciona, você não consegue reaver, você não consegue ficar um período maior fechado. Porque se você tem um computador, se você tem um sistema de segurança que foi afetado por esse momento de queda de luz, você no dia seguinte tem que voltar a operar. E o tempo de resposta da concessionária leva muito mais, leva 5, leva 10 dias, 15 dias, pede uma série de informações que só dificultam você ser reembolsado. E o empresário ele precisa no dia seguinte trabalhar. No dia que a gente não trabalha, não tem retorno financeiro, mas o salário,
a conta de água e, com certeza, a conta de luz vai chegar de novo na data certa. Marcos, você pretende algum caminho via judicial? Qual que é, nesse momento, também a tua maior aflição enquanto empresário que trabalha com esse tipo de estabelecimento? Você já viveu esse drama no ano passado, em novembro do ano passado. Inclusive, no ano passado, o teu prejuízo foi ainda maior. Pelo que você está nos colocando, a conta ela é salgada, R$500 mil. Esse valor fica na tua conta? É o teu prejuízo? Quando nós falamos de R$500 mil, nós estamos falando dos insumos, nós estamos falando das medidas que a gente precisa tomar para que o negócio permaneça fechado, né? Quando você coloca uma equipe de segurança, e do faturamento que você teria de sexta-feira à noite até segunda-feira no almoço. Você não tem a retomada. Então, dificilmente você entra judicialmente, é moroso. Se você entra no coletivo com a associação de bares, de restaurantes, também é moroso, porque quando olha para o coletivo, ele não vai atender a necessidade individual. E eu estou falando dos meus estabelecimentos que estão em bairros privilegiados da cidade de São Paulo. A gente tem que entender que o PDV, que é o ponto de venda, tanto em outros lugares, em lugares mais afastados, na periferia, esse sofrimento é ainda maior. Então, a Enel não vai nos reembolsar. A gente tem que colocar de novo na conta, de novo a gente tem que absorver isso, porque o nosso cliente também não aguenta que você repasse tudo a ele. É um momento triste, novamente, da cidade de São Paulo, e como empresário da alimentação, mais difícil ainda. É uma situação de abandono, não é feito nenhum tipo de investimento de melhoria na parte de rede elétrica, e vira e mexe o governo federal ainda nos traz mais alguma sobretaxa para que a gente ajude uma concessionária que não nos ajuda em momento algum. Pois é, e a gente fica se perguntando, Marcos, qual é o caminho possível para fazer alternativo a essa falta de atendimento. Você citou a questão dos geradores, eu queria voltar nesse ponto, porque, obviamente, numa hora como essa, você tem dificuldade de poder encontrar um plano B. Você talvez tenha tentado levar para a geladeira da sua casa ou de algum colega parte dos alimentos para não perder, para não ter que jogar fora. Eu queria que você explicasse qual foi a sua reação nas primeiras horas que isso aconteceu, essa tentativa de buscar geradores, o que você eventualmente tentou salvar desses insumos. Como é que foi essa sua movimentação? A gente tem várias atitudes a serem tomadas, né? O insumo, eu delego a minha equipe de cozinha, que eu tenho a minha equipe operacional cuidando dos detalhes em relação ao colaborador e ao cliente, né? Também era o caos para esse colaborador voltar para casa no final do seu turno. Em relação às unidades de negócio, em São Paulo, você tem uma questão de logística muito difícil. Então, você tem câmaras frias. A geladeira lá de casa não conseguiria colocar 1% das mercadorias dessas lojas. Então, você tem um preparo de operação que a gente chama de mise en place, que é o preparo prévio de tudo que você vai usar na sexta-noite, sábado, domingo e segunda-feira. No primeiro momento, a gente tirou isso das câmeras positivas e colocou nas câmeras de congelamento para tentar segurar. Isso suporta 24 horas, mesmo com um sistema zerado de energia. Gerador, deixamos uma pessoa no telefone falando com todo mundo. Pensamos em trazer gerador a 300, 400 quilômetros de distância para a cidade de São Paulo. Mas aí, o que acontece? Você vai aumentar o teu prejuízo. Você não consegue salvar aquele insumo com a qualidade de restaurantes e de bares, que na sua maioria não tem grandes áreas de estoque, e colocam essa mercadoria quase que 24 horas por dia dentro das suas geladeiras. Então, para nós, o primeiro momento é não comprometa seu cliente. Teve loja que a gente simplesmente fechou. Teve loja que a gente pegou esse insumo e transferiu para uma outra unidade. E colocamos à venda no sábado e no domingo itens que poderiam não suportar até segunda ou terça-feira. Então você toma uma decisão a cada hora, porque nada mais difícil como empreendedor é você lidar com a insegurança de não ter informação. Você fica sempre esperando pela próxima hora. Então você toma decisões a cada 1, 2, 3 horas. E você mantém teu time principal, teus líderes, 24 horas no ar. Agora, de domingo para segunda-feira, na unidade do Brooklyn, a minha equipe conseguiu ir dormir. Nós estávamos todos em função de uma situação que está
não está na nossa mão. A gente não tem controle algum sobre essa decisão. Sendo que algumas unidades trabalharam um pouco, que eram unidades que tinham ou lenha, ou carvão, ou gás. Que as unidades onde os equipamentos são todos elétricos, zero. Nossa padaria não conseguiu operar, a gente não conseguiu assar pão, a gente não conseguiu produzir absolutamente nada de confeitaria. E o café da manhã na cidade de São Paulo, vocês sabem da importância, num sábado e domingo, para uma padaria e para o seu público, né? Marcos, muito obrigada por essa conversa aqui conosco, pelo seu relato, você resumindo o drama de muitos empresários em São Paulo que ainda sofrem com falta de energia. Mais uma vez, muito obrigada, Marcos, e boa sorte. A gente aqui, enquanto imprensa, segue ilustrando o que está acontecendo em São Paulo e cobrando por uma solução. Muito obrigado por chamarem a atenção para o nosso setor. Obrigada, Marcos.